Eu tô iniciando um novo quadro aqui no Faropop. E este quadro se chama Explica Pop. Vamos te explicar algumas coisas. Algumas estão relacionadas ao mundo da cultura pop, como vocês já sabem e conhecem aqui do nosso canal. E outras coisas não necessariamente estarão voltadas para este mundo, como é o tema deste vídeo de hoje. Então, vamos lá! Eu vou começar retomando um assunto, um tema que eu já falei em outro vídeo aqui do canal. Inclusive, ele tinha outro nome na época. Esse vídeo, na época, se chamava O que é Venda Valorada. Eu sei que muitos de vocês vão estranhar isso aqui. Gente, ele tá falando de alguma coisa que não tem nada a ver com cultura, né? Eu sei. Mas é alguma coisa que pode ajudar as pessoas e me ajudou na época. E com certeza vai ajudar mais pessoas. Então deixa eu te explicar o que é esse conceito aí. Quando você compra o carro, e olha, pelo amor de Deus, não vai cair no conto de você comprar um carro para dirigir Uber. Não caiam nesse conto, porque isso não funciona. Ao contrário, você acaba se metendo num dos maiores problemas que existem hoje, trabalhar como Uber, que foi o que aconteceu comigo. Em 2019, na época eu cuidava da minha mãe com câncer, eu não tinha condição de trabalhar. Após o falecimento dela, que aconteceu naquele mês de agosto de 2019, eu fiquei assim: agora eu vou ter que dar o meu jeito. Agora eu vou ter que arrumar grana de algum lugar. E veio o Uber lá na minha frente. No começo eu não tinha um carro para dirigir Uber. Eu não tinha um carro propício para esse tipo de atividade. Até porque as exigências são feitas com base em regulamentações que existem na sua cidade, regulamentações federais também e as regulamentações do próprio aplicativo. A maior parte dessas regulamentações concordam em uma coisa: os carros precisam ser novos, os carros precisam mesmo ter algum conforto para os passageiros, os carros precisam estar muito bem. Não pode ter carro velho. Hoje isso já meio que mudou, mas naquela época essa exigência era bastante forte. E o meu carro, na época, não era lá um carro voltado para uso extensivo e uso com passageiros. Estava normal. O carro que eu havia comprado havia sido em 2014. Em 2014 não existia todo esse frisson de Uber no Brasil. Não existia essas coisas no Brasil. Em 2014, a gente simplesmente comprava um carro para a gente usar, para a gente mesmo, que foi o caso. Naquela época eu comprei um carro para mim mesmo. Eu comprei um carro para eu usar do jeito que eu queria usar. Um carro para uso particular. Aí, o que foi que aconteceu? Ao invés de eu ter ido alugar um carro para saber como é que o Uber funcionava, eu simplesmente vendi o meu carro, que já estava quitado, eu não devia nada ao banco, e fui comprar um outro carro, próprio para uso com Uber. Foi o pior negócio da minha vida. Um arrependimento que eu tenho até hoje, porque eu não precisava ter tido essa dívida, mas na época eu não tinha maturidade para entender isso. Daí fiz o negócio, comprei este carro. No começo deu para pagar as prestações só com o trabalho de Uber, mas depois isso meio que não deu mais, porque a própria Uber foi diminuindo lá o quanto ela pagava para os motoristas. A própria Uber também começou a criar milhares de promoções que te obrigava a ficar mais de 12 horas na rua, ou seja, te expunha a um perigo que você não precisava passar. E isso foi o que aconteceu comigo. Até que em 2021, algumas regulamentações aqui de Brasília transformaram o Uber em uma atividade muito proibitiva. Eles passaram a exigir certificados anuais que você tinha que tirar.
eles passaram a exigir vistorias anuais que você precisava fazer para verificar se o carro tinha condições de rodagem. Sim, eu sei, é uma questão de segurança, eu entendo, ok, concordo plenamente com isso. Inclusive, eu espero que isso seja aperfeiçoado lá na frente. Mas na época, eu não tinha a menor condição de continuar dirigindo Uber, porque eu não podia pagar mais pelo uso do serviço e muito menos eu podia pagar as prestações do carro. Foi aí que entrou um dos maiores pesadelos da minha vida. Que pesadelo foi esse? Pagar a prestação do carro. Eu não tinha como pagar a prestação do carro. E era uma prestação relativamente alta, mais de R$1.000. Sim, quando a gente dirige o Uber, a gente consegue, no começo, tá? No começo. Eu tô falando aqui lá antes dessa pandemia. A gente ganhava, não tão bem assim, mas ganhava relativamente o suficiente para pagar essas despesas aí. E a gasolina naquela época também não custava o absurdo que custa hoje. Então, naquela época, dava para levar. Mas, infelizmente, as coisas não puderam ser assim entre abril e outubro de 2021. Foi aí que entrou vários e vários problemas para mim. Um dos problemas que entrou para eu resolver é o que eu faria com este carro. Eu tinha duas opções ali. Ou eu vendia o carro para um particular à vista, ia lá no banco, quitava o que eu estava devendo e ficaria sem nenhum centavo, porém livre da dívida. Eu poderia fazer a devolução amigável, que é quando você voluntariamente procura o banco, liga para o banco, eles vão fazer uma vistoria no carro, vão verificar quais são as condições que o carro está e vão pegar o carro de volta. Vão levar esse carro para um leilão e se no leilão eles não arrecadarem o valor necessário para quitar a dívida que você tem com eles, você ainda continua devendo. E no meio disso tudo surgiu uma solução chamada venda valorada. Não é todo banco que oferece esse recurso. Até agora, durante a gravação desse vídeo, se eu não me engano, existem dois bancos que oferecem isso. Dois, que é o Itaú e o Santander. Se eu não me engano, são esses dois aí. Se tiver mais, vocês podem comentar aí para mim. O que é a venda valorada? Bom, a venda valorada é quando o próprio banco que te financiou o carro está querendo resolver a situação de que você tem com ele. Se você está devendo, você não consegue pagar, a sua única forma de pagar é vender o carro. Não tem para onde você correr. Você não vai conseguir refinanciar porque o seu nome vai estar sujo no Serasa. Você pode até tentar fazer uma venda particular ao mesmo tempo, mas você não vai conseguir obter nenhum lucro com isso. Na venda valorada, o que é que o banco faz? Através de uma plataforma que eles têm, eles vão conectar você que está vendendo um carro com alguém que quer comprar um carro a um valor relativamente mais baixo. Quando esse encontro acontece, o que é que o banco faz? Ele retira o processo de busca e apreensão que você já vai, a essa altura já vai ter na justiça, e você faz a transferência do veículo para o novo proprietário. Feita a transferência do veículo para o novo proprietário, você fará a entrega do veículo lá indicado pelo banco, no local indicado pelo banco, e você vai receber o troco dessa venda. O troco dessa venda pode variar de acordo com o modelo do carro, pode variar de acordo com o preço lá do carro na tabela FIPE, pode variar também de acordo com os descontos que o banco consegue dar para resolver a situação. Na época, o carro que eu usava para fazer Uber era um Chevrolet Onix de 2019. Era um carro novo, um carro relativamente novo. Pela tabela FIPE, aquele carro estava valendo na época, por volta de 40, 50 mil reais. E a minha dívida com o banco era basicamente essa. Aí, com todos os descontos possíveis, eu consegui resolver o problema
com um pouquinho mais de 20 mil reais, que foi o valor da venda, foi um pouquinho mais de 20 mil reais. Recebi o troco dessa venda e depois disso aí, o meu nome foi limpo lá no Serasa e eu não fiquei mais com nenhuma dívida. Na venda valorada, são eles que vão intermediar você e a pessoa que vai comprar o carro. Eles que vão fazer toda a negociação. Você não vai ver nada de dinheiro, você não vai ver a cor do dinheiro. Vai ser uma negociação feita entre o banco e o novo proprietário do veículo. Esse proprietário do veículo pagará à vista. Você receberá o troco depois de descontadas as dívidas que você tem, depois de descontados os problemas de documento que porventura você tiver, por exemplo, como multas, IPVA, licenciamento, tudo isso vai ser descontado e você vai receber o troco. O banco também vai te fazer você assinar um documento. Neste documento, você estará abrindo mão do crédito. O que significa isso? Que durante um período estipulado em contrato, mais ou menos, isso gira por volta de 5 a 8 anos, você não vai poder fazer o novo financiamento de um veículo com a instituição bancária que você fez a venda valorada. No meu caso, como eu não pretendo voltar a dirigir Uber, não pretendo voltar a lidar com esse tipo de negócio, simplesmente assinei, devolvi o carro, recebi o troco que eu tinha que receber e fiquei livre de um problema que poderia me custar algum tempo lá na justiça com advogados e sair muito mais caro do que realmente precisava ser. Eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer vocês, por isso que eu dei o nome do quadro de Explica Pop, porque eu vi muita gente comentando esse vídeo meu antigo lá de novembro de 2021 e resolvi trazer isso à tona de novo, porque muitos de vocês, eu sei, estão com problemas e dívidas para pagar. Então, essa é uma solução. Se você está devendo alguma coisa para o banco, então procura ver se o seu banco oferece essa plataforma de venda valorada, que é justamente eles fazerem toda a intermediação de venda do veículo e você receber o troco desta venda. Se você conseguir isso, meu conselho pessoal, vá e faça. Você estará livre de um problema e na hora de comprar um carro, meu conselho maior vai ser: tenta não financiar. Tenta comprar um carro à vista. Tenta guardar o dinheiro que você pagaria de prestação lá numa conta digital que tem um rendimento ali do CDI, mais de 100% do CDI. Tente usar todos esses recursos de investimento. São um recurso de renda fixa, mas se você guardar, por exemplo, todo mês um dinheiro lá numa conta rendendo o equivalente ao valor de uma parcela de um carro, você consegue comprar um carro à vista e não ficar devendo nada depois. Se você realmente precisa de um carro, tem algumas opções que são muito mais em conta, por exemplo, do que o financiamento de um carro. Algumas locadoras estão oferecendo para você a possibilidade de você assinar o carro. Você paga um valor mensal e você tem acesso a um carro para o uso particular. Não é aluguel de veículos, tá? Porque aluguel de veículos você paga uma diária. A assinatura é como funciona um streaming, é como funciona qualquer outro serviço de assinatura que você conhece por aí. Se você realmente precisa de um carro para trabalhar, procura lá uma gerenciadora de frotas que com certeza você acha um aluguel de um veículo mais barato do que numa locadora tradicional. Não vá financiar um carro, não vá comprar um carro se você está contando com aquilo que você não tem. Os aplicativos são muito instáveis, não tem ganho certo. Você sai para trabalhar de manhã, volta por vezes de madrugada, não conseguindo levantar todo o dinheiro que você precisa para manter a própria operação. E aí, vocês gostaram? Esse aqui é o Explica Pop. Eu estou explicando para vocês essas coisas. Eu vou começar a fazer isso lá na comunidade do canal, esses pedidos de vocês de pautas para a gente produzir aqui no Faro Pop. Se tu gostou desse vídeo,
não se esquece de se inscrever, tá certo? Não se esquece também de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações, de comentar, de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo, isso ajuda muito a gente a continuar fazendo tudo que a gente está fazendo aqui. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Ó, beijo pra vocês, tchau, tchau.